E quanto o seu coração for tomado pelos seus sonhos, pela sua maneira de viver, pela sua tradição, por aquilo que você pensa que é certo, você jamais vai achar Deus. O que você vai achar vai ser um ídolo. E não adianta mudar de igreja, você só vai mudar de tradição. Mas Deus lhe convida, lhe convoca esta noite a abrir mão de toda a tradição e aceitar a Ele. Daniel 3:15. A Bíblia vai nos dizer assim: agora, pois, estáis dispostos e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. A passagem que nós lemos trata a respeito de uma história muito conhecida por nós, que é a história dos 3 moços que enfrentaram o rei Nabucodonosor, diante da estátua que estava para ser adorada. Veja que o rei, no capítulo anterior, ele já conhecia um pouco do Deus de Daniel, por causa da interpretação do sonho que o profeta Daniel deu ao rei. E ele então diz: olha, o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de mistérios. Glória a Deus. Então ele realmente já tinha tido alguma experiência com o Deus verdadeiro. Mas já no capítulo que se segue, nós vamos ver que aparentemente esta experiência não mudou muito o jeito do rei Nabucodonosor enxergar a vida. Ele continuava tendo os seus deuses. Há também quem pense que o rei Nabucodonosor ergueu uma imagem de Jeová. Há quem pense que esta imagem era um símbolo de Jeová, porque ele já havia tido alguma experiência. Mas veja quão preso estava o rei Nabucodonosor à idolatria, e ele ergue esta imagem e chama todos os do seu reino, as pessoas mais importantes do seu reino, e manda que todos se prostrem diante daquela imagem. Mas ali no meio daquele povão, no meio daquela multidão de gente, havia 3 jovens que realmente conheciam o Deus verdadeiro. Ali havia 3 jovens que realmente tinham vida com Deus. Não eram 3 jovens que apenas tiveram uma experiência com Deus, mas eram jovens que conheciam ao Deus verdadeiro. E agora o mundo está constrangendo a esses 3 jovens para se prostrarem. Bastava se prostrarem. Irmãos, a adoração verdadeira, ela ocorre dentro do nosso coração, certo? A adoração, ela ocorre no nosso interior, e nós manifestamos essa adoração quando nós louvamos, quando nós adoramos a Deus, quando nós nos prostramos. Mas primeiro ela ocorre no nosso coração. E a proposta do rei era somente se dobrar diante da imagem. Se eles não fossem realmente jovens convictos de quem era Deus, eles dariam um jeitinho de se prostrar diante daquela imagem e ninguém perceber o que eles tinham feito.
né? Outro dia, conversando com os jovens, a gente dizia, olha, ele podia fingir que estava amarrando o cadarço, fingir que estava olhando para o chão, fingir que tinha caído algo no chão e ficar olhando. Porque eles só foram percebidos porque tinham convicção que diante de uma imagem eles não dariam nenhum motivo para que os outros pensassem que eles estavam adorando aquela imagem. Eles não queriam nem de longe ser comparado a um idólatra. Eles não queriam nem de longe, nem que os outros pensassem que eles estavam adorando aquela imagem, mas eles estavam convictos e dizendo para o mundo, diante desta imagem eu não me prostrarei. E eu estou aqui, de pé, para todo mundo ver que eu não vou me prostrar diante desta imagem. E eu já quero dizer uma coisa, às vezes nós temos algumas experiências com Deus, até sabemos quem é Deus, até viemos à igreja, mas nós queremos dar um jeitinho para que o mundo não perceba que a gente é diferente. Principalmente os jovens, eles querem dar um jeitinho para não chamar a atenção no meio de um mundo perverso e corrompido. E aí o mundo oferece as suas ofertas de se afastar de Deus e alguns cedem a essas ofertas. Às vezes de fato não fazem o pecado, mas fingem que está tudo certo. Não querem se expor e se opor ao mundo. Mas Deus está nesta noite lhe constrangendo a viver de uma forma que o mundo inteiro saberá que você serve ao Deus verdadeiro. Deus está lhe constrangendo esta noite para que os seus vizinhos saibam que você serve ao Deus verdadeiro. O mundo inteiro vai saber que você serve ao Deus verdadeiro. Os seus vizinhos vão saber que você serve ao Deus verdadeiro. Os seus amigos de trabalho vão saber que você serve ao Deus verdadeiro. Aleluia. Alguns, irmãos, ficam de pé na igreja, porque está todo mundo de pé. Mas é lá no mundo, irmãos, que você precisa continuar de pé. De pé, não se prostrando ao mundo. Vir à igreja bonitinho é uma coisa, mas Deus está lhe constrangendo esta noite lá no meio do mundo, quando está todo mundo diferente daquilo que a palavra de Deus diz, você permanecer fiel a Deus, a ser diferença lá no meio da multidão que está se prostrando diante da imagem. Mas então estes jovens não se prostram diante daquela imagem. E nós vamos ver que o rei Nabucodonosor fica enfurecido com aquela situação. O rei Nabucodonosor não aceita aquilo ali e começa a instigar aqueles jovens dizendo, olha, vocês vão para a fornalha. Começa a ameaçar aqueles 3 moços, dizendo, se vocês não se prostrarem diante da imagem, vocês vão para a fornalha de fogo. E eu quero saber quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos. Aleluia. Irmãos, como eu estava dizendo, a idolatria acontece no nosso coração, certo? Então, deixa eu dar uns exemplos aos irmãos. Se eu pegar esta garrafa de água e disser assim, este é o Deus verdadeiro, certo? E me prostrar diante desta garrafa de água, isso é o quê? Isso é o quê? A palavra idolatria vem de iedo, que significa imagem, e latria, adoração. Então, em resumo, idolatria é adoração à imagem. Quando nós fizemos este objeto, primeiro este objeto estava no nosso coração. Este objeto foi construído segundo aquilo que estava na minha mente. Nós não conseguimos criar nada novo. Nós não conseguimos nem desenhar nada novo.
tudo que a gente faz tem alguma coisa que a gente aprendeu com outra pessoa. Tem alguma coisa que a gente aprendeu com outra pessoa. Nada é 100% original. Então, se eu fiz esta garrafa de água e me prostro, isso nós chamamos de idolatria, porque eu estou adorando a uma imagem. Certo? Amém? Até aqui você veio comigo. Glória a Deus. Agora, meus irmãos, se eu não fizer esta imagem, mas na minha cabeça eu construir esta imagem e me dobrar para isso que eu construir na minha mente, isso é o quê? Isso é o quê? Idolatria. Porque eu já construí no meu coração uma imagem que não é o Deus verdadeiro. Você está pegando? Está entendendo? Se eu construir, nem que seja apenas na minha mente, uma imagem de uma coisa que não é o Deus verdadeiro, isso se chama de idolatria. E estes jovens estão diante de uma proposta do rei Nabucodonosor, que era se dobrar para uma imagem que já havia sido objetificada, já tinha feito matéria. Mas o rei, além de dar esta oportunidade de eles se dobrarem a esse Deus, imagem feito de ouro, se não me falha a memória, ele também faz outra proposta, uma sugestão na mente daqueles jovens, que é quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele estava mostrando um Deus livrador, um Deus salvador, um Deus que nos livra a nossa pele dos perigos, um Deus que resolve as nossas crises, um Deus que faz milagres e maravilhas, um Deus mais forte do que o rei Nabucodonosor. E ele está dizendo, olha, quem é este Deus que pode vos livrar das minhas mãos? Mas estes jovens não caem na cilada do rei Nabucodonosor. Por quê? Porque eles dizem assim, se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha o que eles estão dizendo. Eles estão dizendo que Deus é poderoso realmente para nos livrar. Deus era realmente poderoso e mais poderoso do que o rei Nabucodonosor. Deus realmente era Deus que fazia maravilhas e era um Deus que os podia livrar das mãos do rei Nabucodonosor. Mas o Deus deles não se resumia a isso. Eles diziam, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E se não quiser nos livrar, Ele continua sendo Deus. E não há nada que tire isso da minha mente. E não há circunstância que tire isso da minha mente. E não há provação que vai tirar isso da minha mente. E não tem fornalha que vai tirar a minha adoração ao Deus verdadeiro. Eu continuarei crendo nele, ainda que tenha que morrer dentro da fornalha. Eu vou continuar servindo ao Deus verdadeiro, mesmo pegando fogo. Ele tinha convicção que Deus não era apenas um Deus que resolvia problemas desta vida. Eu já estou há quase umas 3 semanas falando sobre isso, eu quero que você compreenda isso aí. Deus não é apenas um Deus que vai nos resolver problemas desta vida. Ele é muito maior do que isso. Ele é muito mais do que isso. Ele não é mais um curandeiro na história. Ele é muito mais do que isso. Eles diziam que se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus, Ele sempre será Deus, mas saiba, ó rei, saiba, ó mundo, que eu vou continuar adorando o meu Deus, venha o que vier, aconteça o que acontecer, Ele sempre será Deus. Aleluia. Irmãos, escute.
com muita atenção. Eu estava dizendo, se você construir uma imagem de uma coisa e se dobrar aquela imagem, isso é idolatria. E agora eu vos constranjo novamente. Se nós criarmos uma imagem de um Deus que não é o verdadeiro Deus, isso é o que, irmãos? Se eu criar um Deus para mim, isso é o que, irmãos? Onde está revelado o verdadeiro Deus? Uma dica aqui. Onde está revelado o verdadeiro Deus? Na Bíblia. Qualquer coisa que eu crie fora da Bíblia é o que, irmão? Aleluia, você está pegando, glória a Deus. Qualquer coisa que eu criar fora da Bíblia é o que, irmão? Então essa história de dizer que tem sinceridade, basta, irmão. Ah, mas eu até assim... Eu vou falar. Eu estou até meio por fora, mas eu ouço hino. Ah, eu até estou assim, toda desregulado, mas eu acredito em Deus. Ah, nós somos até de outra religião, mas o Deus é o mesmo. Será que é, irmãos? O que Jeremias nos diz? Jeremias, onde está? Jeremias 29, irmã. Versículo 13, por aí. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então eu faço uma pergunta agora. E se nós buscarmos a essa divindade sem ser de todo o coração, o que eu vou achar? Se eu for buscar essa divindade, mas com o coração cheio de coisa do mundo, cheio de sugestão mundana, cheio de prisões mundanas, cheio de corrupção na minha mente, não atentando para a palavra, mas para aquilo que o meu coração quer criar, o que eu vou achar? O que eu vou achar, irmãos, se eu não buscar a Deus de todo o coração? Um ídolo. Certo? Se eu buscar de todo o coração, se eu abrir mão do que eu quero achar, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente às vezes quer achar um Deus que a gente quer. Um Deus que caiba no nosso bolso. Um Deus que caiba na nossa vida. Nós queremos um Deus, mas um Deus do jeito que a gente quer. Se você estiver buscando esse Deus, a única coisa que você vai achar é um ídolo. É um ídolo, e por mais que você não construa esse ídolo já está dentro do seu coração. Aleluia. Se você não abrir mão de tudo, e não for de todo o coração, se não for de todo o coração, você não vai achar. Mas quem for buscar de todo o coração, este acha, este vai achar. O que é o jejum, irmãos? Jejum é nós abrirmos mão de quem nós somos. Jejum é nós abrirmos mão da nossa vontade, a nossa maior vontade é comer, o nosso maior desejo é comer. Se nós abrirmos mão disso, nós estamos dizendo a Deus: Deus, eu estou abrindo mão do desejo de me alimentar para te achar. E quem vier assim vai achar. Quem vier na consagração sábado, em jejum, em oração e súplica, vai achar. Quem buscar, vai achar. Mas nós não queremos isso. Se está difícil de achar, a gente vai lá e constrói alguma coisa para a gente. Nós construímos o Deus que só quer o coração. Nós construímos um Deus light. O Deus light é muito mais legal.
Nós construímos um Deus da geração Y. Não sei que geração que a gente já está agora. Você pode construir muitos deuses, mas você só vai achar o Deus verdadeiro quando for de todo coração. E ser de todo coração não é ter sinceridade. Pastor Remi, o senhor já foi para a Índia. Aquele povo tem sinceridade ou não tem? Balança mais a cabeça assim para o povo ver que o senhor não pode falar. O hinduísmo, se há sinceridade na religiosidade, está no hinduísmo. Irmãos, eles pegam espadas, eles atravessam a boca com a espada, eles pegam tipo anzol assim, colocam nas costas e arrastam pesos muito grandes, às vezes um carro, e eles saem arrastando pelo meio da rua com aqueles ganchos na sua pele. Ou se não, colocam esses ganchos e ficam pendurados assim, fica uma madeira, fica um pau assim, e eles ficam colocados debaixo daquele pau, apenas sendo pendurados por aqueles ganchos, por aqueles anzóis. Então, se você quer falar de sinceridade, pode falar de sinceridade, mas saiba que os hindus são muito mais sinceros do que você. Mas eles construíram um Deus para eles mesmos. Tem um Deus lá, cabeça de elefante, cabeça de cobra, o Deus de tudo quanto é tipo, porque não basta ter sinceridade, é preciso conhecer quem Ele é. É preciso conhecer quem Ele é. Gálatas, capítulo 1, abre aí, Gálatas 1, aleluia, glória a Deus. Você vai sair daqui, ou vai sair que nem um jovem rico triste para casa, ou você vai sair daqui achando Deus. Aleluia. Abra aí Gálatas, Efésios, Gálatas, capítulo 1, no versículo 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, quanto à religiosidade, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue. Ele abriu mão de toda a tradição do judaísmo. Paulo foi criado entre os maiores líderes religiosos. Se alguém conhecia de Torá, era Paulo. Se alguém conhecia de islamismo, de judaísmo, era Paulo. O homem realmente conhecia, agora entre aspas, Deus. Se alguém que realmente podia conhecer Deus, era Paulo. Mas quando ele realmente tem um contato com o Filho de Deus, quando ele está na rua indo para Damasco e ele tem um encontro com Deus, ele viu que aquilo tudo que ele tinha vivido era apenas tradição. Quando ele realmente tem um encontro com Deus vivo, ele viu que viveu anos e anos e anos e anos apenas por causa de tradição. Anos e anos e anos e anos pensando que conhecia Deus, mas estava ali apenas por tradição. Aleluia. Quantos vivem na tradição católica, são católicos e conhecem até todas as rezas, de trás para frente, de frente para trás, mas estão seguindo apenas uma tradição. Ainda não tiveram um encontro com Deus vivo.
E outra, quantos evangélicos vivem apenas da tradição. Se todo mundo dizer amém, ele diz amém. Se todo mundo levantar a mão, ele levanta a mão. Se disser glória a Deus, ele diz glória a Deus. Se tem horário para vir no culto, ele até vem uma vez ou outra, mas ele está ali seguindo a tradição. Mas não teve um encontro verdadeiro com o Deus vivo. E aí, irmão, a maior preocupação minha é: que tipo de Deus essa pessoa está adorando, irmã Solange? Que tipo de Deus esta pessoa está adorando? Será que é o Deus verdadeiro? Que quando ele se manifesta, até as paredes tremem. E por causa disso a gente tem ansiedade, tem desejo de estar na presença dele, porque quando a gente está na presença dele é algo realmente impactante, é algo transformador. Ou será que estamos servindo a um Deus da tradição? E o Deus da tradição não nos traz experiências, o Deus da tradição não faz com que a gente sinta nada. O Deus da tradição não nos constrange. Marcos 7, 6 e 7. Deus está te constrangendo esta noite. Abrir mão de tudo que está no seu coração e dizer: Senhor, eu quero ter um encontro contigo. Eu quero ter um encontro contigo. Chega de viver do que os outros têm falado. Chega de viver da experiência dos outros. Chega de viver do que os outros têm dito. Eu quero ter um encontro contigo verdadeiramente. Aleluia. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, que, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E em vão me adoram. Há adoração, mas a adoração é em vão. Até há louvores, mas é em vão. Até há glória a Deus, mas é em vão. Até há levantar de mãos, mas é em vão. Porque ensinando doutrinas que são preceitos de homens. 8. Se é Marcos que eu... negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Segura aí. Negando o mandamento de Deus, guardam a tradição dos homens. E aí, como homens, pastor Paulo, esses judeus já haviam criado regras para eles mesmos. Acredito que nos versículos posteriores vai falar sobre o Corban. Glória a Deus. E disse ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Segura aí. Jeitosamente, eles acharam um jeitinho de transformar o mandamento de Deus e ajeitar o mandamento de Deus na tradição deles. Eles pegaram o mandamento de Deus e deram um jeitinho de transformar o mandamento de Deus segundo o viver deles, segundo a tradição própria, segundo a própria tradição. Ou seja, estava a tradição de um lado, os costumes próprios, os hábitos próprios de um lado, e de outro lado estava o mandamento de Deus. E aí, para dar um jeitinho de fingir que estavam cumprindo o mandamento de Deus,
Eles inseriram o mandamento de Deus, mas do jeitinho da tradição. Eles até tinham o mandamento de Deus, mas no jeitinho da tradição. E agora eu preciso dizer as claras aqui. A Bíblia fala contra a vaidade, fala sobre modéstia, fala sobre pudor, fala sobre honestidade. E aí as pessoas pegam a palavra de Deus e o que elas fazem, pastor Remi, dão um jeitinho de pegar a palavra de Deus e colocar na moda do século 21. Se dá um jeitinho de pegar a palavra de Deus e colocar na moda. E aderir ao mandamento de Deus dentro da moda. E aí eles começam a dizer, mas não é bem assim. Sabe o que é isso? Essa frase não é bem assim. É um jeitinho. Isso é jeitosamente rejeitar o preceito de Deus para guardar a própria tradição. Não quer abrir da tradição. A tradição tomou conta do coração. Aleluia. Nesta noite, Deus lhe constrange. Abra mão da sua tradição. Abra mão do jeito que você pensa que é o certo. E aceite completamente aquilo que Deus diz. Aquilo que Deus diz. E aquilo que Deus disser, diga apenas amém. Não ache um jeitinho de mudar aquilo que Deus está dizendo para enquadrar na sua tradição, no seu jeito de viver e de ver a vida. Não, quando Ele disser, abaixe a cabeça e diga amém. E aí o seu coração estará livre. E aí o seu coração estará livre para ver o Deus verdadeiro, para achar o Deus verdadeiro. E quanto o seu coração for tomado pelos seus sonhos, pela sua maneira de viver, pela sua tradição, por aquilo que você pensa que é certo, você jamais vai achar Deus. O que você vai achar vai ser um ídolo. E não adianta trocar de igreja, você só vai mudar de tradição. E não adianta mudar de igreja, você só vai mudar de tradição. Mas Deus lhe convida, lhe convoca esta noite a abrir mão de toda a tradição e aceitar a Ele. Aleluia! Abra a mão daquilo que você é. O que adianta tanta tradição? O que adianta tanto conhecimento? Aleluia! O que adianta, irmão Felipe, cantar bem? O que adianta tocar bem? Se não for ao Deus verdadeiro, se não for ao Deus verdadeiro, toda a nossa tradição cai por terra. É apenas idolatria. Podemos cantar bem, músicos, podemos tocar bem, mas se não for ao Deus verdadeiro, é apenas idolatria. Rabai o rei onda mandrahai, riocandra vastra candra mandrahai. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, revela quem Tu és, Senhor. Revela quem Tu és, Senhor. Glória a Deus.